Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias 32, versículo 17. Parte de uma oração de Jeremias. Jeremias 32, versículo de número 17. Aquilo que eu disse na oração é um tanto complexo. Houve uma situação muito abusiva das igrejas, dos pastores, com respeito a mobilizar o povo de Deus para ser um povo cobiçoso, um povo que vivesse em torno de ter. Então, houve realmente uma situação abusiva e nós estamos aí enxergando e vendo a igreja, o declínio da santidade da igreja, da comunhão com Deus, por conta de mobilizar o povo para o povo entender que ter é em primeiro lugar e não o ser. Mas nós como cristãos, nós não podemos perder o foco de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, mas também não podemos perder a consciência daquilo que Deus tem para nós. Então esta campanha de final de ano será baseada nisso, nessa reconstrução e essa recuperação. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Você pode dizer amém? Amém. Diga, em todas as áreas. Amém, podemos assentar. Nada que seja, Jeremias ora, demasiadamente difícil. Bom, do que se trata este versículo e parte dessa oração de Jeremias? Vamos começar no capítulo 32. A partir do versículo, vamos lá, o 6 e o 7. Ele diz assim, vamos lá. Jeremias 32, 6 e 7. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Anamel, filho de Saluns, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tem o direito de resgate para comprá-la. Deus diz para Jeremias: seu primo virá a ti e fará para você uma proposta de compra pelo parentesco, e você será o resgatador da propriedade. Aí eu te pergunto, comprar o quê? Uma terra em Anatote. Mas que terra estava tudo debaixo do domínio babilônico? Babilônia, Nabucodonosor havia sitiado a cidade de Jerusalém e tomado posse de todas as cidades circunvizinhas. Diz a palavra do Senhor no versículo 2: ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: porque profetizas tu, dizendo assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Bom, Deus dá uma ordem para Jeremias comprar uma terra, resgatar uma terra. E qual era a situação? A situação é que Babilônia, Nabucodonosor, havia sitiado toda a Judá, e Jeremias estava preso, estava cativo, né? Não é novidade, porque a maioria do período do ministério dele, ele viveu preso. Porque ele dizia a verdade e a verdade não era bem vista. Bom, eu quero começar essa mensagem falando sobre dificuldade que os cristãos têm quando se deparam com um tempo difícil. Eu sei que existe tempo para tudo, tempo para abraçar, para afastar-se de abraçar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de sorrir, tempo de chorar. Só que qual é o tempo adequado de conquista? Não é o tempo de paz, não é o tempo de folga, não é o tempo de deleites, não é o tempo de força. O tempo de conquista é o tempo em que Deus determina.
Porque às vezes o que nós temos cometido, uma falha imensa, é nós acharmos que Deus está preso dentro do contexto do nosso tempo. Se eu estou triste, é porque Deus também está numa situação, vamos dizer, desagradável. Se eu estou passando um período de tribulação, eu determino, ou digo, ou entendo que Deus está numa situação meio maniatada, porque eu estou passando por um período de tribulação. Um equívoco que nós cristãos fazemos é atribuir a Deus a questão do nosso tempo. Então, às vezes você está vivendo um tempo difícil e você atribui ao reino dos céus essa constatação sua. A época era dificílima. A época era uma época em que Judá não era mais dele mesmo. Era uma cidade que estava sitiada. Cidades sitiadas, regiões sitiadas de posse de Nabucodonosor. Como é que eu vou comprar uma coisa que está de posse de outro? O outro já tomou, já é dele. O porquê que Nabucodonosor tomou Judá? Você sabe por quê? Por que o diabo rouba os crentes? O roubo é de Deus? Não. Tem crente que ele está sendo lesado e roubado, e ele diz assim, isso é de Deus. Ele diz, isso aqui é aprovação de Deus. Não, Deus não trabalha com roubo. Vamos lá, o que acontece? Por causa do pecado, abriu-se uma brecha para que o inimigo viesse e destruísse toda aquela situação de posse. No versículo de número 30, diz assim: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Deus estava falando sobre a adequação da idolatria, porque para a minha ira e para o meu furor, me tem sido esta cidade desde o dia em que edificaram, até o dia de hoje, para que a tirassem da minha presença, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira. Eles e os seus reis, os seus príncipes, sacerdotes, profetas, homens de Judá, moradores de Jerusalém. Agora o versículo 33. Viraram-me as costas e não o rosto. O Senhor está dizendo, fizeram pior que virar o rosto. Não viraram só o rosto para outra direção. Deram as costas para mim. Se converteram em outra direção. Aí o Senhor continua dizendo, ainda que eu os ensinava, madrugando, ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. A única saída de Israel, no caso Judá aqui, a única saída de Judá era receber o ensinamento do Senhor que viria por meio dos profetas, a liderança espiritual. Mas o que acontece com Judá? Judá não virou o rosto, ele virou as costas. Não quiseram aprender como é que agradava ao Senhor. Então o que levou Nabucodonosor vir sitiar a cidade e roubá-la? O pecado do povo. Diz, o pecado traz destruição. Às vezes alguns cristãos acham que vão pecar e estão pecando e não virá nenhuma retaliação e nenhuma situação adversa contra isso. Todo pecado ele traz complicação, todo pecado traz situações adversas e nós precisamos entender isso e nos santificarmos diante do Senhor. Bom, versículo 36, por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. O que Deus planejava para ajudar? Uma restauração. Só que uma restauração não acontece antes de vir a destruição. Deus queria restaurar espiritualmente Israel. E você sabe que depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel se deu às práticas de idolatria. Vamos continuar no chamado de Jeremias. Bom, Jeremias ouve a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, você vai comprar uma terra que está na mão do rei da Babilônia, por uma situação consequencial de pecado, e você vai comprá-la. Tá.
Como é que você reagiria quando Deus olha para você? Você está abatido, triste. Jeremias estava um tanto triste, um tanto abatido, era conhecido como o profeta chorão. Ele estava aprisionado no pátio do palácio, a situação estava terrível para ele, e Deus manda ele conquistar. É muito fácil quando o Senhor fala para nós de conquista, quando tudo vai bem. O que é que Deus quer ensinar-nos quando Ele nos manda conquistar, quando a nossa situação não é adequada para isso? Diga comigo, tempos. Nós dizemos que Jesus Cristo é o verbo de Deus para nós. E Jesus realmente é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Nós só sabemos conjugar o verbo no presente. Todos os verbos que nós conjugamos, nós só conjugamos no presente. O presente tem tanto de nós, que acaba nos destruindo. Dificilmente você consegue encontrar um cristão que ele consiga se dividir entre as memórias boas do passado, entre a realidade do presente e a profecia futura. O cristão que consegue adquirir sobre si o conselho do apóstolo Paulo, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, presente, avançando futuro para aquelas que estão diante de mim. Quando o cristão consegue se adequar nos 3 tempos da sua vida, é impossível que ele não tenha conquista, é impossível que ele não tenha vitória. Qual é a estratégia de Satanás? Mobilizar mente, coração, ações, tudo, o seu racional, o seu intelecto, os seus sentimentos, tudo no presente, aprisionando você na situação vigente. Quando Satanás aprisiona você no presente, ele está impedindo você de levantar memoriais de lembranças que Deus fez, trabalhou, agiu e fez tudo de melhor na sua vida. Você não levanta memoriais e você não consegue olhar para aquilo que Deus tem adiante de você. Deu para você entender? Diga: eu não posso permitir a prisão no presente. Jeremias estava preso. Jeremias estava vendo a sua cidade sitiada. A nação de Judá estava sitiada e Deus o fez crer, ter esperança, sonhar, acreditar, dar um passo de fé diante de uma situação que estava perdida. Perdida para eles. Perdida para Judá. O Senhor diz: compra, Jeremias, esta terra. Antes que nós passemos adiante, para que nós possamos entender qual era o propósito de Deus, eu quero garantir que você entenda que você só é apto para conquistar quando você consegue conjugar o verbo nos 3 tempos. Jesus foi, Jesus é e Jesus será. Jesus fez, Jesus faz e Jesus fará. Quando eu e você somos adequados pelo Espírito Santo a trabalharmos com o passado, não numa temperatura de lamentação, de murmuração, de vasculhando cemitérios e coisas ruins, mas de levantarmos memoriais, lembranças de milagres, de prodígios, de restauração, de libertação, de proteção. Quando nós olhamos para o presente e damos conta da situação do presente, já com o memorial do passado, a nossa ótica presencial já é outra. Quando você olha para o presente com memoriais de obras de Deus do passado, a sua visão presente é outra. Você não olha para o presente como se fosse avassalador. Você não olha para o presente como se fosse o fim. Você não olha para aquele momento e para aquela circunstância como a sua vida fosse terminar ali. Você olha respaldado
incentivado por memoriais, por gratidão, por alegria, pela memória daquilo que Deus fez na sua vida. Você tem memória, meu irmão? Existem pessoas que têm memórias apodrecidas. Elas só recordam o mal. Elas só têm memória para aquilo que é pejorativo, destrutivo, nocivo. A sua memória foi dada por Deus. Para quê? Você quer lembrar de alguma coisa? Lembre. Pense em tudo que tem louvor, tudo que é virtuoso, tudo que é bom para a sua alma, tudo que faz bem para a sua vida. Essas sessões de nostalgia que os cristãos fazem em cima de coisas que foram ruins, somente destrói a alma, somente capturam e amarram a alma numa situação diabólica e maligna. Se você quer lembrar de alguma coisa, não lembre aquilo que o diabo fez, não lembra daquilo que você errou, não lembra de coisas para machucar você. A automutilação não é indicação espiritual para uma mente saudável. Se você quer lembrar de alguma coisa, lembra de um resgate, lembra de uma provisão, lembra de algo para levantar a sua alma, para sustentar o seu espírito, lembra de algo para alicerçar a sua fé, lembra de algo que te dê esperança, lembra de algo. O mesmo profeta Jeremias escreve em Lamentação, ele diz: eu me lembrarei daquilo que me dá esperança, disso eu vou recordar. Você tem que recordar do que te dá esperança. Você precisa aprender a se condicionar nos 3 tempos. Ontem, o que Deus fez. Hoje, o que Ele pode fazer. Amanhã, o que Ele fará. Diga glória a Deus. Você sabe por que Deus te chama para conquistar em momentos que na sua ótica não são aptos? Em momentos que na sua ótica não dá, você não tem estrutura emocional, você não tem condições, porque os teus tempos não são os tempos de Deus, e o Senhor quer te ensinar a viver o tempo presente. Ele quer te exercitar e te ensinar dizendo: você é capaz de lembrar do que eu fiz, você é capaz de comemorar o que eu faço, e você é capaz de crer no que eu vou fazer. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim em Jeremias, capítulo 32, versículo de número 8. Veio, pois, a mim Hanamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Glória a Deus. A importância de nós entendermos o que vem de Deus. A importância de você desvencilhar-se do momento atual e receber da parte de Deus o ide, o vamos lá, o levanta, vamos levantar a cabeça, vamos aprumar, vamos fazer, vamos conquistar. A importância de você sair daquela situação que está enterrando você, daquela situação que está minando a sua força. Versículo abaixo, versículo 9. Comprei, pois, a herdade de Hanamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, mais ou menos 200 gramas. O valor não era muito, acho que por causa da situação. E assinei a escritura, e selei-a, e a fiz confirmar por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Quando as coisas vêm de Deus, elas são preparadas por Ele. E eu não sei se você está no momento de conquista, eu não sei se o seu estado emocional, e eu quero dizer para você, nem Deus quer saber disso. O que Deus quer saber é que você aprenda, como você leu, que o Senhor quis ensinar o seu povo a viver os 3 tempos adequadamente no momento. E que você não se aprisione no presente. E que você não se deixe vencer por coisas que estão acontecendo. Porque quem receberá o que acontecerá? Se você se deixar vencer pelo que está acontecendo, quem estará lá na frente para receber o que Deus vai fazer? Eu no seu lugar? Não. Você no meu lugar? Não. Se você ficar vencido, destruído, acabado, quem vai estar lá para receber o que Deus vai fazer? E aí? O que mais te encanta? O que mais te seduz?
o presente, te amarrando, te destruindo, te aprisionando, ou aquilo que Deus pode fazer na sua vida. A palavra do Senhor diz assim, versículo 12: dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Hanamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Se você não pede, você não recebeu. Se você não busca, você não encontrou. E se você não bateu, não abriu. Mas isso é lógico, lógico. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, haviam duas escrituras, provavelmente uma de venda, outra de compra, e coloca num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Quem pode dizer glória a Deus? Pergunta para o seu irmão: você é um vaso de barro? O melhor lugar naquela época de se conservar a escritura, naquela situação e tudo, era o vaso de barro. E eu quero aproveitar isso para fazer uma ponte. Vasos de barros, eles conservam as promessas de Deus, eles conservam a escritura do Senhor. Sabe, irmãos, eu quero que você guarde aí em Jeremias, vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo falando sobre dificuldades da tarefa. 2 Coríntios 4, versículo 4, ele fala que nós somos vasos de barro. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele diz que tudo isso aqui, que ele recebeu da parte de Deus, estava conservada no coração dele. Temos, porém, ele diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga glória a Deus. Se você olhar para a sua capacidade, você vai ficar abatido. Se você olhar para as suas condições, você vai ficar entristecido. Se você olhar para a sua inteligência, habilidade, condições, estrutura, você vai ficar desanimado. Mas como Paulo diz, você tem que olhar para o tesouro que está dentro do vaso de barro. Qual é o nome do seu tesouro? É quem mora dentro de você que vai fazer a diferença na sua vida. Se você ficar analisando capacidade, se você ficar analisando condições, se você ficar analisando, você não vai conseguir. Você precisa compreender a estrutura que Deus espera de mim e de você. Não um vaso de porcelana branco, banhado a ouro, não. O Senhor espera que nós sejamos de barro, para que quando eu e você olhemos, digamos, oh, glória a Deus. A glória é dele, meu irmão. A glória é dele. O vaso é de barro e tem que continuar sendo de barro. Escrituras, promessas, palavras proféticas são guardadas em vasos de barro. Corações que entendem que a humilhação e a humildade são coisas que caminham juntas. E que a excelência e que o governo e que a glória é de Deus. Olha para as coisas que você já recebeu. Tem algo a ver com a sua inteligência, com a sua habilidade? Ou você não reconhece que tudo isso é porque você tem um tesouro aí dentro do seu coração? E esse tesouro chama-se Jesus Cristo.
esse tesouro que atrai os benefícios, que atrai as bênçãos, esse tesouro que é o amém de Deus, que chama as coisas que não existem como já fossem. Esse tesouro, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se o seu coração começa a ganhar uma forma de pedra, ficar endurecido, esbravejando, murmurando, reclamando, você começa a perder a forma de barro. Já não serve mais para conservar promessa, já não serve mais para guardar aquilo que Deus tem para você. Se o seu coração começa a ganhar a forma de porcelana, começa a ficar muito chato, muito elitizado, muito isso, muito aquilo, achando isso e aquilo outro, você perde a qualidade da conservação das promessas. A importância de nós continuarmos humildes, para que nós continuemos a conservar as promessas, os planos e os sonhos de Deus. A importância, meu irmão, da humildade. A importância de você continuar entendendo que toda honra, toda glória, todas as obras pertencem ao Senhor e toda a glória é dele. E quando Satanás começar a incentivar você a se engrandecer, dizendo: olha o que eu tenho, olha onde estou chegando, caia de joelhos em nome de Jesus. Fala: Senhor, me livra. Agora eu estou começando a perder a qualidade de vaso de barro. Agora eu estou começando a abrir a minha falência, que muitas vezes ocorre daqui 2, 3, 10 anos. Mas quando é que iniciou? Quando se perde a característica do barro. A humildade é essencial para que sejamos aprovados e guardemos as promessas e os sonhos. Diga: Deus só põe escritura em vaso de barro. O que o próprio Jeremias diz em Jeremias 18? Não precisa ler não. Volta comigo em Jeremias 32. Ele diz assim no versículo 6, o Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, versículo 6. Por que que o vaso de barro é o único vaso que Deus aprova para receber promessa, aliança, escritura? Porque Deus olhou, não está bom, Ele muda. Ele faz de novo. Diga amém. Jeremias 32, Jeremias diz assim: coloca no vaso de barro para conservar. Quantas promessas você já perdeu? Às vezes nós cantamos aquela canção, né? A sua promessa protegi, guardei no coração. As promessas de Deus não podem sair do seu coração. Vem as tempestades, vem os nãos da vida, vem Satanás, vem os demônios, vem o ser humano. A promessa quem fez? Quem é que fez? Quem que fez? Ele é homem para mentir? Ele é filho do homem para que diga e não aconteça? Então acabou, não tem lugar para dúvida. O vaso foi selado, a escritura está ali dentro, a aliança, a promessa está ali para conservar. Conserve a promessa de Deus, conserve a aliança do Senhor por meio da fé, que é conservação de tudo aquilo que Deus tem inserido e colocado dentro dos nossos corações. Não permita que as circunstâncias venham arrancar de você aquilo que é de mais precioso, essa habilidade que nós temos de ter certeza, e essa habilidade não vem de nós, vem do Espírito Santo. Diga amém. Jeremias 32, ele diz assim, que o vaso de barro, versículo 14, para conservar por muitos dias. Diga assim para o seu irmão: muitos dias. Esses dias aí virão dias de tribulação, virão dias de tempestade, virão dias de seca, mas a escritura não será abalada, a escritura não será maculada, a escritura não será arranhada, porque ela está guardada em um vaso de barro. Amém? Que é o seu e o meu coração. A escritura está protegida, a aliança está protegida, porque está guardada nos nossos corações. E ele continua dizendo: porque assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 15, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Eu não disse que o ainda é de Deus? Você está chorando? Ele diz: mas peraí, ainda você vai se alegrar.
O ainda é de Deus. O Senhor diz a Jeremias: Jeremias, compra como um ato profético, porque a terra de Judá vai ter um valor muito grande e as pessoas vão comprar e vender terras neste lugar. Ação profética, ação profética. Quando a promessa nasce no coração de um cristão, ela está escondida dos olhos humanos, ela está escondida da observação dos homens, mas ela está ali guardada, e o crente crê, e o crente acredita, e o Filho de Deus confia, e vem vento, vem tempestade, vem opiniões humanas, e está guardado, porque o vaso de barro conserva por dias e dias e dias. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 16: e depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, aí o versículo que nós lemos, ele diz assim: Senhor, tu fez os céus e a terra, com teu grande poder, com teu braço estendido. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem alguma coisa difícil para Deus? E por que que nós contextualizamos? Aquilo que é difícil para você, você acha que é difícil para Deus. Aquilo que é difícil, está longe do seu alcance, você acha que está longe de Deus. Não limite o Senhor como fez Israel. O Senhor escreve dizendo assim: Israel me limitou, limitaram o santo de Israel. Não limite Deus. Deus não está aprisionado tempo e espaço. Deus não está aprisionado em circunstância e em situação. E aí Jeremias continua falando e conversando com Deus. Aí no versículo de número 26, o Senhor responde a oração de Jeremias. Vê lá comigo o versículo de número 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Jeremias faz uma afirmação: Senhor, tem alguma coisa difícil para o Senhor? Aí o Senhor pergunta: você acha que tem alguma coisa difícil para mim? O Senhor está perguntando para você. Você acha que realmente tem? Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo numa época em que os problemas na mente dos cristãos têm sido maior do que Deus. Dificuldades, coração humano, tudo na mente dos cristãos tem sido maior que Deus. Não limite o Senhor. Não há o que Deus não possa fazer. Não há. Tudo o que você precisa para alcançar as mãos de Deus sobre a sua vida é a sua fé. A sua fé movimenta as mãos de Deus. Deus se agrada daquele que crê que Ele existe e que se aproxima dEle. E o escritor aos Hebreus diz: e Ele é galardoador dos que o buscam. Precisamos ter fé. Precisamos confiar. Fé não é emoção, fé não é sentimento, fé é certeza e esperança, nascida no meio de rochas, de pedregais, de circunstâncias difíceis. Nós cremos e ponto. Não importa o que nós sentimos, não importa o que estamos vivendo, a nossa fé transcende tempo e espaço, porque ela é em Deus. Assim como Deus não se vincula e nem limita a tempo e espaço, a nossa fé também não. A nossa fé, ela vai além de qualquer entendimento, conhecimento e circunstância. O Senhor olha e diz assim: haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Existe dificuldade para Deus? Tem algo difícil para o Senhor? Não. Diga não. Agora versículo de número 37, para partirmos para o final. O Senhor tem planos. Diga: o Senhor tem planos. Isaías estava dentro daquele contexto, cativeiro, sítio. Quando eu falo sítio, não é a chácara do avô, é cerco. Ele estava naquela situação de sítio, de cerco. E a Bíblia diz assim no versículo 37, eis que eu congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado. Olha o futuro. O presente de Jeremias, qual era? O presente de Jeremias, vamos analisar. Prisão, cerco. Qual era o passado que Jeremias enfatiza? Qual era o passado? 17, 15. O Senhor é Deus. 14.
Agora, olha o futuro. E no meu furor, na minha grande indignação, versículo 37, os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. Olha os planos de Deus. Eu amo esse texto particularmente. Eles serão meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Serão. Por que serão? Porque o povo estava na prática da idolatria. E versículo 39, e lhes darei o mesmo coração, um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. O temor do Senhor é o melhor que você pode fazer por sua família, diga amém. Quando você teme a Deus, você está protegendo a sua vida e a sua família. Olha para o seu irmão e diga, o temor não caiu de moda. Porque para muitas pessoas o temor caiu de moda, não é verdade? Não se teme mais, está tudo muito liberal, muito oportunista. E ele diz assim, versículo 40, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porém o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Agora vem o 41, onde nós vamos partir. Antes de lermos o 41, vamos ver o 43 e o 44. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, agora naquele momento estava, desolada, sem homens, sem animais, entregue na mão dos caldeus. Versículo 44, comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras. Diga glória a Deus. Jeremias foi o primeiro a ter um passo de fé. Quando você pegar essa escritura na mão, você vai fazer um passo de fé. Amém? Em nome de Jesus. Você não vai esquecer dela não. Você vai colocar ela num vaso de barro aqui dentro, ó, do seu coração. Amém? Aí ele diz assim, versículo 44. E farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, sul, porque o farei voltar do cativeiro, diz o Senhor. Agora o 41. O que alegra a Deus? Você sabe o que alegra a Deus? O que agrada a Deus é a fé, mas o que alegra a Deus? É só você fazer uma análise, o que agrada a você. Seu filho, por exemplo, quer um presente de Natal. E você vai e presenteia o seu filho. E quando você vê seu filho brincando com aquele presente, se distraindo e se alegrando, você fica triste ou alegre? Parece que você é quem ganhou o presente. O que alegra a Deus? Dar o que você pede, que você encontre o que você busca e abrir a porta que você abre. É isso que alegra o coração de Deus. 41, alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes, diga glória a Deus. Diz assim, alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, plantá-los-ei nesta terra firmemente com todo o meu e com toda a minha. Quando Deus faz bem, e Ele tem planos para mim e para você, Ele faz com todo o seu ser. Quando Ele fez o melhor por nós, que é entregando Jesus na cruz, onde em tudo se resumiu, Ele fez de todo o coração, de toda a alma. Quando Deus faz um bem para mim, um bem para você, Ele faz de todo. Por isso que o primeiro mandamento é, amarás de todo. Porque quando Deus vai fazer algo para mim e para você, Deus não economiza. Ele faz o melhor. Ele faz de todo o coração, de toda a alma dEle. Ele faz de todo o seu ser, de toda a sua essência. Os planos de Deus está o coração dele, os sonhos de Deus, o amor de Deus, o propósito de Deus por mim e para você. Então quando você esperar, espere de todo. Quando você confiar, confie de todo. Quando vier as tempestades no próximo ano, querendo quebrar o vaso de barro e arrancar a escritura dali, confie de todo, espere de todo, determine de todo o seu coração, de todo o seu afinco. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Confie no poder do Senhor. Confie naquilo que Deus tem para a sua vida. Acredite que Deus quer o melhor para você. Só que você também precisa querer o melhor para si. Mas não é esse querer como você quer um sorvete de fruta e chega na sorveteria e decidiu por um outro sorvete. Não é este querer que nós falamos. Nós falamos de um querer de ontem, um querer de hoje e um querer que te consuma de tal maneira que você continue querendo lá no futuro.
E em nome de Jesus que você consiga conjugar na sua vida os 3 tempos do verbo chamado Jesus Cristo. Porque Ele fez, Ele vai fazer e Ele continuará a fazer. E Ele só quer espaço na minha vida e na sua vida. Deus falou comigo e falou com você. Que o tempo de conquista não é só eu quem determino, não é você quem determina. Que o tempo de sonhar e o tempo de conquistar não é um tempo que nós sugerimos que é um tempo de paz, de alegria, de abundância, não. É o tempo que Deus determina. Ele mandou, não importa o seu estado emocional, não importa a sua situação, Ele ordenou, você vai como um ato profético fazer essa escritura e você vai dizer: amém, eu não darei ouvidos ao que eu sinto, mas eu ouvirei aquilo que a tua palavra diz. Amém?